Então, primeiramente, nós estamos falando a respeito dos conteúdos que vão ser cobrados na prova de segunda-feira, dia 27 de abril. Né? Então, os conteúdos de história se referem ao capítulo 1 e ao capítulo 2 da apostila da FTD. Tá? Então, alguns desses conteúdos, principalmente o primeiro capítulo, vocês já haviam estudado na sala de aula. Então, a gente já tinha feito isso na sala de aula. Então, eu estou apenas recuperando algumas coisas que ficaram lá atrás, tranquilo? Eduardo pode me responder, tranquilo, tá bom? Quando eu perguntar, você pode interagir, não tem problema. É diferente da sala de aula. Eu pergunto, você responde, tá bom? Então, vamos lá. Então, a história ela é um conhecimento que estuda os seres humanos, as suas relações sociais no tempo. Né? Então, a gente viu o seguinte, que essa categoria de tempo para a história ela é muito importante. Por quê? Para a gente fazer a diferença entre o tempo histórico e o tempo natural. O que é o tempo natural? Você lembra, Eduardo, o que é tempo natural? Yes. Palavra natural lembra a natureza, né? Acho que caiu de novo, mãe. Lembra a natureza, certo? Ô, mãe, caiu de novo. Ô, professora, até hoje tá meio bugado. Estranho, acho que é a internet de vocês. Você não quer desligar o fone de ouvido e ficar sem fone de ouvido? Fica sem fone de ouvido que eu tava ouvindo muito bem você. Às vezes é o problema no fone de ouvido. Tá me ouvindo bem, Eduardo? Dá pra me ouvir? Sim? Posso continuar? Posso? Posso continuar? Pode falar que eu escuto você. Pode falar. Tá pegando o microfone do computador, Eduardo. Você pode falar, não tem problema. Então eu vou continuar, tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá? Pode continuar. Então, a história, enquanto disciplina, ela estuda o tempo. Então, por que o tempo histórico é diferente do tempo natural? Então, a palavra natural, a gente já lembra um pouquinho, né? Natural se refere à natureza. Então, o tempo da natureza já existe antes dos seres humanos. É o tempo das chuvas, é o tempo do dia e da noite, né? Do clima, né? Então, a gente tem as estações do ano. Tudo isso é tempo da natureza. O tempo histórico é diferente, é o tempo em que nós, seres humanos, organizamos o tempo. Né? Então, a nossa forma de se relacionar com o tempo é sempre diferente. Então, os seres humanos, como eles sabem que eles vão morrer, eles querem aproveitar o tempo. Como que eles vão fazer isso para aproveitar o tempo? Eles vão organizar de diversas formas. Né? Então, por isso a gente tem que lembrar que o tempo ele é muito importante para a história. Né? Então, a gente vai ver como que os seres humanos organizaram o tempo histórico. Tranquilo? Sim? Então, continuando lá. Entre as formas de organização do tempo, eu mostrei para vocês na sala de aula diversos tipos de relógios e calendários, correto? Então, quais são esses relógios? Esse relógio é o relógio de sol. Então, é um dos relógios mais antigos da humanidade. Então, quando é meio-dia, o sol está sobre a cabeça, correto? Então, a sombra é medida e aí vai surgindo as horas. Por isso que tem essas medidazinhas, tá? Então, isso é um relógio de sol, tranquilo? Então, aqui do ladinho tem um relógio, né, que se chama ampulheta. Então, a ampulheta também é uma forma de organização do tempo. Então, quando a gente vira a ampulheta, né, cada ampulheta vai ter ou uma hora, né, ou um dia inteiro, 24 horas, depende da quantidade de areia que essa ampulheta tiver, tá? Então, o relógio de sol e a ampulheta são formas de organização do tempo. Eduardo, você está conseguindo me ouvir? Sim? Então, se você não me ouvir, Isso, faz joinha quando você me ouvir. Continuando. Então, aqui a gente vai ver um tipo de calendário. Então, os seres humanos, eles também querem organizar o tempo através dos calendários. E os calendários, eles sempre partem de um ano
né, importante. Então, o que a gente tem que lembrar? O seguinte, tá? Então, a gente está vivendo... Esse aqui é o calendário chinês. Já ouviu falar do calendário chinês? Então, o calendário chinês é um tipo de calendário, tá? Então, por isso que ele se organiza. Cada ano é um ano de um animal, tá? Então, o calendário chinês, ele não acontece na mesma época que o nosso, tá? Mas não existem só esses calendários, existem outros tipos de calendários, tá? Então, quais são esses calendários? Calendário judaico, né? Então, o que significa a palavra judaico? Vem de judeu, tá? Então, os judeus também tinham um calendário. Como que a gente sabe que eles tinham um calendário? A partir, né, de uma fonte histórica bem importante, que é a Bíblia. A Bíblia também é uma fonte histórica, tá? Então, a Bíblia, lá na Bíblia judaica, que é o Antigo Testamento, vai falar que o mundo tem aproximadamente 5.781 anos, tá? Então, o calendário judaico, ele está nesse ano aqui, tá? Então, a principal fonte histórica é o Antigo Testamento. Isso está na apostila também, tá, Eduardo? Se você quiser acessar, na apostila de vocês, isso tá na página... Deixa eu só voltar lá no comecinho. Isso tá na página 389, tá bom? Sim? Então, lá na página 389 tem os exemplos de calendário. Então, o calendário judaico se baseia na criação do mundo. Então, eles seguem essa ideia. No calendário cristão, eles vão pensar uma outra data. Então, lembrem lá da palavra cristão. Cristão vem de Cristo, de Jesus. Então, o calendário cristão tem um nome também, que é gregoriano, tá? Que é como o calendário foi conhecido, porque foi o Papa Gregório que criou esse calendário, tá? Então, o primeiro ano do calendário cristão é o calendário, né? Começa com o nascimento de Jesus. Então, nós estamos no ano de 2020. Nós seguimos o calendário cristão. Tranquilo? Sim? Então, o calendário cristão, ele é importante também como uma forma de organização do tempo. Tem a ver com a nossa cultura também. E o calendário islâmico é o calendário muçulmano. Vocês já devem ter ouvido falar nos muçulmanos. Então, a religião muçulmana, ela surgiu depois de Jesus. Começa lá em 622. E o calendário muçulmano, ele vai escolher uma outra data importante. Qual é essa data importante? A fuga do profeta Maomé. Para o muçulmano, o profeta Maomé ele é muito importante. Então, ele vai ser perseguido e ele vai fugir de uma cidade para outra lá no Oriente Médio. Oriente Médio é onde Jesus também nasceu, tá? Fica na mesma região onde Jesus nasceu. Essas três religiões surgiram no mesmo lugar, tá? No Oriente Médio. Então, os muçulmanos vão dizer que 622 começa o calendário. Então, eles estão no ano, né, de 1398. Então, qual é a diferença? Os calendários têm a ver com a cultura de um povo. Então, cada povo vai escolher uma data importante para começar o calendário. Tranquilo? Vamos lá, Eduardo, falando um pouquinho sobre as fontes históricas, tá? Então, a gente viu que a história é uma ciência que estuda os indivíduos, as suas relações no tempo, certo? Então, a gente precisa entender como que o historiador vai trabalhar. Então, o principal trabalhador é o historiador. Então, como que eu vou saber que o passado realmente existiu? A partir das fontes históricas. Você lembra lá, Eduardo, o que é fonte histórica? Lembro. São vestígios, né? Tudo que as pessoas deixam ao longo do tempo. São vestígios deixados pelas pessoas ao longo do tempo. Então, a partir das fontes históricas, nós podemos saber que o passado realmente existiu, tá? E a gente tem que tomar cuidado em relação às fontes históricas. Por quê? Elas não produzem verdades sobre o passado. Elas são pontos de vista. Quer ver um exemplo? Nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus, correto? Correto. Então, todo mundo está vivendo isso. Mas todo mundo está vivendo o coronavírus da mesma forma? Não. Não. Quem está em casa, eu e você, nós estamos em casa. Eu, professor, e você, aluno. Daqui uns 80 anos, quando eles acharem nossas fontes históricas, eles vão saber o nosso ponto de vista. Bom,
As professoras lá em 2020 estavam trabalhando online, estavam enviando tarefas, fazendo vídeos, eles vão saber o nosso ponto de vista, né? O ponto de vista de vocês, alunos, que tiveram que ficar em casa e não podiam ir para a escola. Mas, por exemplo, o ponto de vista do médico, da enfermeira, da pessoa que trabalha no supermercado, né, da pessoa que trabalha na farmácia, vão ser, né, eles vão ter o mesmo ponto de vista que nós? Não. Não, mas quer dizer que o nosso ponto de vista é pior que o deles? Também não. Também não. Cada um vai ter um ponto de vista, né? Então nós, graças a Deus, podemos ficar dentro de casa. Mas tem gente que não tem. Tem gente que não tem casa, tem gente que mora na rua. Todo mundo vai ter um ponto de vista, certo? Então as fontes históricas, elas não são a verdade. Elas são pontos de vista. Então daqui uns 80 anos, quando as pessoas encontrarem nossas fontes históricas, elas vão achar os vídeos, elas vão achar objetos, elas vão achar escritos, vão achar notícias, vão achar filmes, pinturas. Tudo isso são fontes históricas, mas nenhuma delas é melhor ou pior. São apenas diferentes. Tranquilo? Então eu vou dar um exemplo para você em relação às fontes históricas materiais, tá? Então a gente tem que lembrar o seguinte, que para eu estudar história, por que eu estudo a história? Porque a história, ela estuda o passado, mas o passado não acabou? Não. O passado ficou lá atrás? Ele morreu? Não. Não, né? A gente é afetado pela história. Então, o passado afeta o nosso presente. Pense hoje, nós podemos fazer uma aula online. Lá, 70 anos atrás, se tivesse uma epidemia, como que as pessoas fariam? Não fariam nada? Não fariam nada, não ia ter, não tinha internet, né? Não tinha celular. Hoje em dia a gente pode acessar tudo pelo celular. Então, é tudo muito mais fácil. Então, a gente é afetado pela história porque em algum momento lá no passado, alguém criou a internet, alguém criou notebooks, né? Alguém criou celulares, né? As pessoas hoje em dia podem falar, pense lá. Você tem vó ainda? Quê? Você tem vó ainda? Avó? Tem. Então você pode conversar com a avó pelo telefone e ela pode te ver. Há uns 40 anos atrás isso era impossível. Então a tecnologia ela foi feita no passado, certo? Então ela é importante para o nosso presente. Hoje em dia nós temos vacinas, temos muitos medicamentos, né? Então as pessoas moram, né, em casas com bastante segurança, né? Então tudo isso foi feito no passado. Então tudo isso veio do passado. Instituições, as regras, os hábitos, tudo isso veio do passado. Mas no início da história, lembrem que eu falei para vocês lá na sala de aula, no começo, lá bem antigamente, quando surgiu a história, todo mundo era considerado parte da história? Não, né? Antigamente, as pessoas achavam que história só contava a história dos reis, das rainhas, dos militares. Agora, né, depois da escola do Zanelli, todo mundo faz parte da história. Então, a escola do Zanelli, ela amplia o olhar em relação às pessoas. Por quê? Quem que faz parte da história? Quem que faz parte da história? Todo mundo? Todo mundo, todos nós, né? Então, crianças, mulheres, idosos, todo mundo faz parte da história, porque a história é feita de pessoas, né? Então, como que eu vou saber se essas pessoas existiram? A partir das fontes históricas, correto? Sim. Então, agora a gente vai falar sobre os tipos de fontes históricas. Então, quais são os tipos de fontes históricas? As fontes... Professora, eu não tô vendo as imagens. Pra mim tem uma tela preta. Apareceu? Não. Agora apareceu. Apareceu? Sim. Sim? Então, o que são fontes históricas? Fontes materiais. O que é material? Uma coisa que dá pra pegar. Coisa que dá para pegar, né? Então, coisa concreta. Então, os tipos de fontes históricas materiais: livros, revistas, jornais, documentos, fotografias, pinturas rupestres, construções, tudo isso é fonte material, correto? Sim.
Então, aí na imagem né, que aparece para você, vai falar um pouquinho de uma fonte. Essa fonte é uma fotografia. Você sabia que essa fotografia foi tirada em Ponta Grossa? Não. Essa fotografia foi tirada por um fotógrafo bem famoso de Ponta Grossa, chamado Bianchi, tá? Então, ele era bem especialista, ele era muito especialista em fotografia de família, tá? Então, antigamente, as pessoas, para tirar uma foto de família, era muito caro. Né? Então, pense lá, para tirar uma foto, eles juntavam a família inteira. Então, era uma coisa cara. Ó, as pessoas estão desarrumadas ou arrumadas? Arrumadas? Arrumadas. Olhe lá na imagem, né, do slide para você ver. Essa foto, eles estão bem vestidos. Aqui, ó, essa pessoa que está atrás é o filho, aqui é o pai, a mãe e as crianças. São 6 filhos que aparecem na foto. Você tem irmãos, Eduardo? Não. Então, antigamente, as pessoas tinham bastante filhos. Né? Então, na fotografia, a gente consegue perceber isso. Então, você conseguiu perceber quanta coisa posso falar sobre a fotografia? Sobre essa fonte histórica? Eu posso ver, através da fonte histórica, como que as pessoas se vestiam, como que elas, né, como que elas viviam. Então, eles tinham que fazer um ritual para tirar foto. Além disso, as pessoas tinham muitos filhos, tá? Essas fotos, elas estão ali. Você sabe o Parque Ambiental? Sei. Sabe a Maria Fumaça? Uhum. Do lado da Maria Fumaça tem uma coisa chamada Casa da Memória. Essas fotografias estão lá na Casa da Memória. Então, fazem parte da memória de Ponta Grossa, tá? Então, uma fotografia é uma fonte histórica? É. Por quê? Porque ela fez parte do passado? Porque ela faz parte do passado. E eu posso estudar o passado através da fotografia? Sim. Sim. Então, eu trouxe bastante elemento para falar dessa fotografia. Tranquilo? Tranquilo, Eduardo? Agora a gente vai falar da Sim. fonte histórica lá das fontes imateriais. O que são fontes imateriais? O que não dá pra pegar. Coisas que não dá para pegar. E Não dá outra pra ver. coisa, é mais difícil para preservar, né? Porque ela vai mudando. Então, por exemplo, eu posso pegar uma festa? Não. Não, não posso pegar uma festa. Tem gente que aprendeu a fazer alguma coisa. Aprendeu a bordar, aprendeu a pintar, aprendeu a construir casa, aprendeu a fazer, né, trabalhar com o ferro. Tudo isso é um saber fazer. Então, tudo isso são fontes imateriais. Então, são coisas que eu não posso pegar. Não quer dizer que é menos, né, do que as fontes materiais, mas elas também são importantes. Por quê? Todo mundo sabe ler e escrever? Não. Não, tem muitas pessoas que não deixaram nenhum tipo de fonte escrita, mas como que eu vou saber que elas existiram? Através, né, de relatos orais, tá? Então eu posso estudar a história também a partir da história das pessoas. Então eu posso estudar a história de Ponta Grossa através da história dos avós, das pessoas que trabalhavam na ferrovia, das pessoas que jogavam lá no time do operário. Tudo isso é fonte imaterial. Essa imagem que aparece para você é a imagem do carnaval em Ponta Grossa. Você já foi no carnaval? Já? Então, as pessoas ainda vão pro carnaval, né? Sim. Sim, então o carnaval é uma festa do Brasil, né? Então ela tem. Existem carnavais em outros lugares do mundo, mas quando a gente lembra de carnaval, a gente sempre lembra do Brasil. Essas meninas que estão no carnaval, elas estão de fantasia, as pessoas ainda usam fantasia. Mas tem gente que nem usa mais fantasia e tem gente que não gosta de carnaval. Então, o carnaval é uma festa. Lá na apostila tem um pouquinho sobre outras fontes históricas para vocês verem também, tá? Então, por exemplo, né? Então, eu posso falar que uma receita. Então, por exemplo, a mãe e o vô aprenderam a cozinhar lá antigamente. E essa receita foi passando de família em família. Não está escrita em nenhum lugar. Eles aprenderam a fazer. Isso é uma fonte material ou imaterial? Imaterial? Imaterial, porque é um saber, né? Então eles aprenderam a fazer e foram levando isso para os outros, né, para as outras pessoas. Tranquilo? Sim. Então a gente vai continuar falando um pouquinho sobre as fontes. Agora,
Lembra do patrimônio cultural? Lembro. Então, o que é patrimônio? Ô, professora, a imagem tá bugada. Ela Já, tá preta de novo. ela já abre só um pouquinho. Às vezes quando eu saio ele volta, daí ele demora um pouquinho. Mas já volta. Você lembra do patrimônio? O que era patrimônio? Mais ou menos. Então, ó, você tá com a apostila aí, Eduardo? Tô. Então, você vai abrir a apostila lá na página 395. Conseguiu? Pronto. Consegui. Lá na 395, você vai acessar lá o que é patrimônio. Então, patrimônio tem a ver com a cultura de um povo. Então, falei para você lá do Parque Ambiental que tem a Maria Fumaça, certo? Certo. A Maria Fumaça, ela é um exemplo de patrimônio cultural? É. Sim, porque ele fala da cultura da cidade de Ponta Grossa? Sim. Sim. Tem a ver com o passado da cidade? Sim. Tem? Tem a ver com a memória? Sim. Então, tudo isso faz parte da nossa cultura. Então, patrimônio é uma herança. Então, faz parte da cultura de Ponta Grossa. Então, quando as pessoas estudam Ponta Grossa, elas vão pensar o que faz parte da cultura de Ponta Grossa. Então, tem várias coisas que fazem parte da cultura de Ponta Grossa. O futebol, né, pensando no operário. Bom, por que se chama operário ferroviário? Porque tem a ver com a história da cidade que, né, a gente sabe que passava o trem por aqui, então o trem cruzava Ponta Grossa e muitas pessoas trabalhavam na ferrovia. E nas horas vagas, né, essas pessoas que trabalhavam, né, esses homens, eles jogavam bola e assim surgiu o operário, correto? Sim. Então, o patrimônio ele é construído pelas pessoas, faz parte da memória das pessoas. Então, se você vai em qualquer lugar de Ponta Grossa, eles vão falar ou do operário, vão falar da ferrovia, vão falar do tropeirismo, né? Então, Ponta Grossa também tem uma história relacionada ao tropeirismo. A gente também tem a presença indígena, tem a tradição dos imigrantes. Tudo isso faz parte da cultura do povo de Ponta Grossa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de patrimônio também. Assim como a gente falou do patrimônio material e do imaterial, né, das fontes materiais e imateriais, patrimônio também é dividido em duas formas. Então, duas categorias. De um lado, o patrimônio material e de outro lado, o patrimônio imaterial. Então, a gente já entendeu que material é uma coisa concreta, coisa que eu posso pegar, certo? Certo. Então, tipos de patrimônio material em Ponta Grossa: praças, igrejas, casas, tudo isso são patrimônio material. Você conhece essa igreja que está na foto? Não. Já viu falar da Igreja dos Polacos? Então, aí é a Igreja dos Polacos, que é uma igreja que fica bem no centro de Ponta Grossa. Quando o pai e a mãe estiverem passando de carro, pede para eles passarem por ali, tá? Essa praça é a praça da Igreja dos Polacos, que se chama Praça Barão de Guaraúna, tá? É uma praça de Ponta Grossa. Então, a praça, ela também faz parte da cultura de Ponta Grossa? Faz? Sim, faz parte da nossa história. Existem outras praças. Tem aquela praça que fica na frente da catedral. Ali também é uma praça importante, porque é onde começa o povoamento de Ponta Grossa. Então, tudo isso faz parte da nossa cultura. Né? Então, a Igreja dos Polacos. Por que as pessoas chamam Igreja dos Polacos? Porque ela foi construída para, né, os poloneses fazerem as suas festas, as suas missas. Né? Então, até hoje, as pessoas não sabem o nome da igreja. Mas o nome dessa igreja é Igreja São João, tá? Então, chamar ela de Igreja dos Polacos já tem uma ideia, tá? É aquela igreja rosa que fica no centro, é rosa com amarelo, eu acho, se não me engano. Quando você passar ali de carro, você pede para a mãe mostrar para vocês ou o pai. Então, isso é patrimônio. Uma igreja, a praça, é patrimônio material ou imaterial? Material? Material. Então, a praça, a igreja, as ruas, tudo isso é patrimônio material. As casas. Você lembra o trabalho que eu tinha pedido para vocês sobre patrimônio? Uhum.
Você lembra qual patrimônio que eu tinha dado para você, que você tinha ficado? Eu acho que era o hospital alguma coisa. Hospital, o 26 de outubro, né? É, Você sabe onde fica o Hospital 26 de outubro? no centro. No Perto do centro. shopping. Você sabe o Palladium? Sei. Atrás do Paládio tem um prédio azul, ali que ficava onde era o Hospital 26 de Outubro. Então, o Hospital 26 de Outubro era um hospital que as pessoas que trabalhavam na ferrovia, elas usavam esse hospital, tá? Então, hoje em dia, não é mais hospital, é outra coisa, tá? Ali onde é o Hospital 26 era o Hospital 26 de Outubro, é onde fica o SOS de Ponta Grossa, né? Onde fica a Fundação de Assistência Social. Então, agora, por exemplo, no coronavírus, as pessoas que estão passando fome, que não têm o que vestir, né, elas podem ir lá pedir uma ajuda na prefeitura, tá? Então, existe esse prédio ainda? Sim, ele é um patrimônio da cidade, faz parte da história da cidade. Então, muitas pessoas passaram por ali. Agora, qual que é a diferença do patrimônio imaterial? O que é um patrimônio imaterial? É o que não dá pra pegar. Coisas que não dá para pegar. Então, o que são patrimônios imateriais? São coisas que não dá para pegar. Saber, prática, festa. Então, ali tem uma fotinho, né, da festa do Divino, que é uma festa que se realiza todo dia 31 de maio. Então, em Ponta Grossa, tem um lugar chamado Casa do Divino. Fica bem no centro, umas ruas ali para baixo da catedral, tá? Então, a Casa do Divino é onde as pessoas fazem uma festa em honra ao Divino Espírito Santo, tá? Então, Ponta Grossa tem muitos católicos. Então, a festa do Divino, ela é um patrimônio? É. Sim, faz parte da cultura da cidade, faz parte da cultura religiosa. Existem outras festas que acontecem em Ponta Grossa. Antigamente acontecia a Mission Fest. Não sei se você lembra. Não. Então, tinha uma festa que era feita todo ano lá no centro de eventos. Então, ela também é um patrimônio imaterial. Por exemplo, o saber fazer das benzedeiras. Já viu falar em benzedeira? Não. Benzedeira é uma mulher que reza e ajuda as pessoas, né, a se curarem. As pessoas procuravam as benzedeiras. Então, como que as pessoas aprendiam a benzer? Tinha um livro para estudar para ser benzedeira? Tinha? Não, não tinha. Não? Não. As pessoas aprendiam com a avó, com a mãe, então elas aprendiam as orações e aprendiam a fazer, tá? Outro tipo de patrimônio imaterial, por exemplo, aqui no Paraná, já ouviu falar do barreado? Lá na praia, da comida. Que? É lá na praia, lá em Morretes, uma comida. Meu pai falou que é na praia, mas não conhecia. Então, o barreado é uma comida típica do Paraná que é feita lá na cidade de Morretes e de Antonina, tá? Ela é uma carne cozida que os tropeiros faziam. Então, o barreado, ele é um patrimônio? É? Sim. Material ou imaterial? Material? Não, ele é imaterial. Sabe por quê? É. Porque as pessoas aprenderam a fazer o barreado. Tem um jeito para fazer. Quando você puder, você pesquisa na internet e se vai ver lá. Eles têm que pôr numa panela específica, tem que cozinhar não sei quanto tempo. Daí eles colocam areia para vedar a panela. É feita em panela de barro. Areia? Então, é bem difícil de fazer. E além disso, eles usam uma banana que se chama banana da terra, que é uma banana que tem que ser feita cozida. Já viu falar? Banana da terra? Não. Então, por exemplo, lá na Bahia, você já viu falar que na Bahia tem o acarajé, né? Sim? Sim. O acarajé é uma comida. Comida geralmente é patrimônio. Você acha que é patrimônio imaterial ou material? E material? Imaterial, porque eles aprendem a fazer. Então a avó aprendeu com a bisavó que foi passando na família a receita, sabe? Sim. Então, tudo isso é patrimônio imaterial. Receitas, saberes. Então, por exemplo,
né? O pai, o vô, o tio que aprendeu a fazer alguma coisa, sei lá, aprendeu a construir casa, aprendeu a construir, né, fazer objetos de ferro, né? Aprendeu a de repente fazer, né, marcenaria. Tudo isso é patrimônio imaterial. Então é um saber fazer. Então as pessoas aprendem a costurar, aprendem a bordar. Tudo isso é patrimônio imaterial, tá? Porque é um saber. Tá. Agora, para a gente finalizar, estamos chegando no fim. Você viu como a história ela precisa de outras disciplinas? Você conseguiu fazer os exercícios lá na plataforma? Consegui? Então você viu que a história ela precisa estudar, né, a partir da geografia, ela precisa da filosofia, da antropologia, da matemática. Então a história ela é uma ciência que possui um método. Então tem como fazer. E a gente viu que os historiadores, para poder saber que o passado existiu, para poder estudar a história, eles estudam a partir das fontes históricas. Então eu vou fazer um exemplo para você entender como que a história precisa da geografia. Então você já foi para a praia, né? Sim. Quando as pessoas vão para a praia, elas descem a Serra do Mar, certo? Certo. Então, quando os primeiros portugueses chegaram aqui no Paraná, eles chegaram lá em Paranaguá, os portugueses. Então, quando os portugueses subiram para chegar em Curitiba, pense como era difícil chegar em Curitiba. Não tinha estrada, só tinha um caminho. Então, eles podiam fazer esse caminho a pé. Pense quantos dias eles viajam, né, para chegar em Curitiba a pé. E a Serra do Mar é um lugar bem difícil, certo? Certo. Então, aqui em Ponta Grossa também, para a gente entender. Quando a gente está indo para Curitiba, também tem uma serra, tem um planalto. Então, as pessoas tiveram que passar por esse lugar para poder chegar em Curitiba. Né? Então, a geografia me ajuda a entender isso. Por exemplo, você já foi na Vila Velha? Não. Mas você já viu foto da Vila Velha? Já? Então, a Vila Velha é um arenito, né? Então, ela é um vestígio de que antigamente, muito, muito, muito antigamente, Ponta Grossa era fundo de mar. Você sabia? Sabia? Então, por isso, o que sobrou? Sobrou os arenitos. Então, você sabe que embaixo do mar tem areia. Então, a Vila Velha, ela é uma consequência desse período, né, da história da natureza. Então, a história geológica. Por quê? Antes de existir seres humanos, existe a natureza, certo? Certo. E a natureza, nós, seres humanos, também fazemos parte da natureza. Nós não estamos fora da natureza. Nós somos seres vivos. Então, a gente precisa da natureza. A gente precisa de água para sobreviver. Então, a gente vê que as pessoas usam os rios. A gente vai ver que as pessoas usam a madeira para construir barcos, usam madeira para construir casas. Elas vão aprendendo a se virar, certo? Certo. Então, preciso da geografia para estudar a história? Sim. Sim. E eu preciso da matemática para a história? Sim. Sim, porque a matemática tem muito cálculo, então a gente precisa disso. Você já viu gráfico? Já. Então, a história também usa gráfico, então a matemática ajuda a gente a fazer isso. Então, a história, ela é uma ciência que precisa das outras ciências, da geografia, da matemática, da biologia. Você viu lá nos vídeos que eu falei para vocês sobre o Darwin, o Charles Darwin? Uhum. Então, o Charles Darwin, ele era um cientista. Então, você estuda lá com a prof de ciências a origem dos seres vivos. E você viu que lá no slide e nos vídeos, eu vou explicar como surgiram os primeiros humanos. Então, como que eu vou estudar isso? Para estudar os seres humanos, eu preciso das ciências, não preciso? Sim. Eu usei lá as ciências naturais, que a prof de ciência ensina vocês lá. Então, a gente precisa das ciências naturais, precisa da matemática, da geografia e da filosofia. Tranquilo? Sim. Alguma dúvida, Eduardo, até aqui? Não. Agora, por fim, então a gente já viu o seguinte, que a história é uma ciência que estuda os indivíduos
né, que são bem diferentes. A gente sabe que os seres humaninhos são todos diferentes. Eles se relacionam, às vezes eles brigam. Sim ou não? Sim. E tudo isso muda, né? Então a gente viu que a gente estuda eles no tempo. Então o tempo ele tá passando. Então a gente está vendo que o tempo passa. Agora, como que os historiadores vão estudar tudo isso? A gente precisa dividir o tempo, certo? Certo. Então a gente vai dividir ele em períodos, tá? Para poder facilitar. Porque vocês viram que é bastante coisa, né? Então as pessoas falam: eu não gosto de estudar história porque é muita coisa. Mas é difícil mesmo porque os seres humaninhos são todos diferentes. Então é fácil estudar as pessoas? Não. Não, então a gente vai dividir em período. Então, tudo que vem antes da escrita é chamada de pré-história. Lembra que eu falei para vocês que a história no começo ela achava que quem não sabia escrever não fazia parte da história, tá? Isso só mudou depois da escola dos Anali. Então, a palavra pré-história é uma palavra preconceituosa. Por quê? Eles achavam antigamente que quem não sabia ler e escrever não faz parte da história. Mas eu posso estudar a história das pessoas que não sabem ler e escrever? Sim. Então, como que eu posso estudar, Eduardo, a história das pessoas que não sabem ler e escrever? Ponto. Através de pinturas rupestres. Falei para vocês na sala de aula que Ponta Grossa tem um monte de pintura rupestre. Lá na Cachoeira da Mariquinha, lá no Buraco do Padre, lá no Rio São Jorge. O que é uma pintura rupestre? É uma pintura que os homens da caverna faziam. Exatamente. Então eu posso dizer que existiam seres humanos aqui antes de nós que faziam pinturas nas cavernas? Sim. Sim, mas eles fazem parte da história, né? Então tudo isso é conhecido como pré-história. Depois, Idade Antiga, que vocês vão estudar esse ano. Então a gente vai estudar Egito, o grego, né, os mesopotâmios. Tudo isso faz parte da antiguidade. Os judeus, né? Então tudo isso faz parte da história antiga. Então é dividido em Idade Antiga, de 4000 a.C. até 476, que é o fim do Império Romano. Já ouviu falar do Império Romano? Já? Então, o Império Romano cai, né, em 476, e isso é Idade Antiga. Depois da queda do Império Romano do Ocidente, que vocês vão aprender esse ano, lá no final do ano, a gente entra na Idade Média. Já viu falar no período medieval, né? Uhum. O período medieval, ele vai lá de 476 até 1450. Então, é o período dos cavaleiros medievais, tudo isso acontece na Idade Média. Depois, a gente entra na Idade Moderna, que é o período dos reis, tá? Você já deve ter ouvido falar dos reis lá, nas historinhas. Depois, a gente entra, tem a Revolução Francesa. Já viu falar no Napoleão Bonaparte? Uhum. Então, o Napoleão Bonaparte, ele está vivendo nessa parte da história aqui, na Idade Contemporânea. Então, ele é francês, ele está vivendo na França. Tranquilo? Sim. Então, a gente usa isso aqui se chama linha do tempo. Lembra que eu pedi para vocês fazerem uma atividade no caderno sobre a linha do tempo da vida de vocês? Uhum. Então, a linha do tempo, a gente coloca algumas datas que são importantes para a gente poder estudar, para ficar mais fácil, tá? Não quer dizer que tudo acontece assim, tudo sincronizado. A gente divide para ficar mais fácil para estudar. Tranquilo? Sim. Alguma dúvida, Eduardo? Não. Perguntas? Não. Então, Eduardo, agradeço. Manda um agradecimento para o pai e para a mãe por terem ajudado você. Agradeço a paciência.